E a palavra de hoje é exatamente a respeito disso. Sobre você cumprir o seu chamado, sobre você ser uma pessoa de influência em todas as esferas da sua vida. O nome da palavra, né, o título que eu escolhi para essa palavra é Pessoas de Influência. E isso te remete a algo, eu queria que você pensasse. Eu acho que eu estou com uma equipe aqui que está me ajudando. E eu quero perguntar para você, né? A Maria e a Vanessa vão passar por vocês. E eu quero que você responda. O que é ser uma pessoa de influência? O que é ter influência, na sua opinião? Vamos lá, meninas. Talk show aqui, todo mundo tem que participar, hein? A primeira coisa que vem na tua cabeça, o que é ter influência? Vamos lá, Maria, vamos lá. O que é ter influência? Gente, não é para ficar tímido, vamos lá. Vai lá, Vanessa, o que é ter influência? Para mim é convencer as pessoas do que tu pensa. Convencer as pessoas do que você pensa, muito bom. Maria, o que é ter influência? Ana? Ter um testemunho tão poderoso que as pessoas veem e copiam. Amém, isso mesmo. Eli, o que é ter influência? Primeira coisa que vem na cabeça. É você transmitir as suas convicções para uma mudança na vida das pessoas para melhor. Isso, ótimo. A última pessoa, vamos lá, Luciano, o que tem? É a capacidade de tocar as pessoas através do testemunho. Amém. Vocês foram bem espirituais, né, na definição que vocês deram. Já estão, né, indo além do conceito, mas amém, é isso mesmo. Então eu vou ler para você, segundo o dicionário Michaelis, o que é ter influência. A palavra influência vem do latim influentia e é o ato ou efeito de influir, poder ou ação que alguém exerce sobre outrem ou sobre certos fatos ou negócios, prestígio, preponderância, poder ou ação sobre outro, autoridade moral, preponderância, influxo e entusiasmo. Agora eu quero voltar com você lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e quero pensar um pouquinho com você a respeito dessa palavra influência em relação à criação. Quando Deus criou o homem, e o que foi que ele determinou para o homem? Vamos lá. Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, queridos, a Bíblia fala a respeito de um domínio que Deus estabeleceu para que o homem executasse, para que o homem tivesse. Mas esse domínio não tratava apenas do cuidado que o homem deveria ter com a criação. Mas esse domínio falava de um desfrute que ele poderia ter, mas também de uma decisão que ele deveria tomar a respeito de todas as coisas. Então, Deus colocou o homem como líder de toda a criação. Ele é o líder do homem, mas ele estabelece ao homem, então, uma autoridade, ele entrega ao homem uma autoridade para que o homem dominasse, né? Agora eu quero voltar com você. Então, a gente entendeu até aqui o homem como líder, certo? Homem, líder. Agora pensa comigo, olha que interessante. O que é a definição para a palavra líder? A definição para a palavra líder, segundo o dicionário Aurélio, é que ou que lidera determinado setor de atividade ou uma competição. Agora, olha a segunda coisa que o dicionário fala aqui, que é exatamente o que a gente está falando. Pessoa que exerce influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros. Amém? Então, a palavra líder, né? Ser líder significa exercer influência sobre os outros. Olha como as coisas vão se encaixando. Amém? Deus, então, criou o homem, estabeleceu ele como líder, e como líder ele deveria, então, influenciar toda a criação. Amém? E você, então, entende que esse é o propósito que Deus, então, estabelece para você. Amém? Deus, quando cria você, ele estabelece você. Vamos pensar, o homem pecou, caiu,
né? Mas Jesus veio e resgatou todo o projeto inicial. Amém? Então, da mesma forma, hoje, você, através de Jesus, foi criado para liderar a criação. Então, ele nos estabeleceu para influenciar toda a nossa sociedade. Amém? Isso precisa ser um clamor do teu coração. Você precisa desejar isso. Você precisa entender que Deus criou você para ser uma influência, para ser uma voz, aonde quer que você esteja. No seu trabalho, na sua escola, em todos os lugares que você tiver, Deus quer que você influencie. Ele quer que você tenha poder e ação sobre as situações, sobre as pessoas, que você tenha autoridade moral e espiritual. Amém? Você está comigo nisso? Amém? Faz sentido isso para você? Amém. Então o Senhor, Ele nos cria com um propósito. O propósito de Deus para nós é ser influência onde a gente vive. É claro que faz parte do plano de Deus para nós sermos realizados, nós realizarmos os nossos sonhos, nós sermos pessoas felizes. Sim, faz parte. Mas você só vai encontrar a verdadeira satisfação, só haverá satisfação completa na sua vida, se você entender esse chamado de influência. Se você realmente entender que você foi criado para ter influência. Olha só o que diz um homem que foi o homem considerado o mais bem-sucedido, o mais próspero da palavra de Deus e também o mais sábio, né? Ele diz assim, lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 4 a 11. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, olha só, um homem super bem sucedido, trabalhou, acumulou, né, teve riquezas, bem, capacidade, inteligência. Mas ele conclui, né, logo em seguida, no final, na verdade, do livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim, qual é a conclusão dele? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial ao homem. Amém? Então, queridos, acumular, eu creio que Deus tem separado para nós o melhor dessa terra. Deus tem preparado. Amém? Mas você precisa entender o objetivo disso. Para simplesmente desfrutar, para simplesmente ter uma vida boa, é tão pouco. É tão vão, é tão pequeno. Deus tem muito mais para você. Amém? Se Deus tem te dado, é porque existe um propósito para Ele te dar. Se Deus tem te abençoado, é porque tem um porquê. Não é simplesmente para você se regalar, porque olha só, esse homem tão rico, né, está ali na palavra de Deus para que a gente seja instruído, amém? Para que a gente aprenda. Um homem tão rico, tão próspero, chegou a essa conclusão de que vale, é tudo vaidade, né? Mas se você entende que existe um propósito para que você seja abençoado, Deus te abençoa com propósito, não somente para você, isso faz muito mais sentido e a satisfação, ela realmente é encontrada. Amém?
Romanos 5,17 diz o seguinte. A palavra de Deus, né, ela nos ensina e ela reforça o tempo todo sobre isso. Então, lá em Romanos, a gente aprende, né, esse versículo diz para a gente que nós fomos estabelecidos para reinar em vida. Amém? Nós vamos reinar com Ele depois, amém? Mas nós também fomos estabelecidos para reinar em vida. Então, Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único nome, homem Jesus Cristo. Amém? Então você foi chamado para reinar em vida com Jesus. Amém? Então o seu chamado é reinar em vida através de Cristo e estabelecer o seu reino através do seu poder que opera em nós. E isso precisa consumir o seu coração. Estabelecer o reino de Deus precisa consumir o seu coração. E eu não estou falando estabelecer o reino de Deus, não é simplesmente, isso faz parte, simplesmente vir aqui, edificar uma igreja e fazer um trabalho. Não! Isso é muito pouco. Essa esfera, né, até a pessoa chegar aqui, amém, é uma bênção quando nós estamos aqui reunidos na casa de Deus. Mas e lá fora? E lá fora? É você. Você é a pessoa que vai influenciar. Você é a pessoa que Deus colocou lá fora, no seu trabalho, lá naquele cargo importante que Deus colocou você, ou até mesmo, não sei, na limpeza, onde você estiver. Deus quer usar você. Amém? Deus quer usar você como uma pessoa de influência. Semana passada, Deus já estava falando comigo, né, ministrando meu coração. Na verdade, esse tema é um tema que Deus tem falado comigo muito, né? E eu tenho entendido que Deus tem preparado lugares para mim. Deus tem me colocado em lugares. E eu não falo isso para minha glória, eu não falo isso para me exaltar, mas eu falo isso com muito temor. E até, né, quando eu cheguei aqui de manhã, eu falo: Deus, eu não quero atrapalhar a tua obra. Senhor, eu não quero atrapalhar a tua obra. Porque, queridos, muitas vezes a gente atrapalha. Muitas vezes a nossa atitude, a forma como a gente age, ao invés de contribuir com a obra do Espírito, a gente atrapalha o Espírito Santo. E nós temos que estar sensíveis a isso. Então eu não quero perder as oportunidades que Deus tem me dado. Eu quero agir exatamente conforme Deus espera que eu haja. E você precisa ter essa sensibilidade de Deus. Você precisa também desejar fazer aquilo que o Senhor tem dito para você fazer. Amém? Então eu estava no culto aqui, estava contando semana passada, e a pastora Velma subiu aqui com muita presença de Deus. Ela começou a ler Isaías 61. E aquela palavra, uma palavra poderosa, né? Acho que toda vez que a gente lê Isaías 61, a gente é impactado. Mas eu senti algo muito forte naquela hora, né? E Deus começou a, né, queimar assim como um fogo no meu coração, né? Assim, algo tão forte. E eu disse: Deus, é isso, né? É assim. É esse o caminho. Eu quero ler com você, então, Isaías 61, de 1 a 7, porque é isso que o Senhor estabeleceu para que nós fizéssemos. Exatamente o que Deus colocou aqui para Isaías, né? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas
desoladas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. E no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Amém? Você pode glorificar o Senhor, dar uma salva de palmas ao Senhor por essa promessa tremenda, maravilhosa. Mas, querido, existe um trabalho a ser feito. Existe uma promessa tremenda aqui no final desse texto. Mas existe um trabalho a ser desempenhado por você. O Senhor tem chamado você. A primeira coisa que esse versículo, que esse texto fala, eu quero falar os primeiros versículos, né, um pouquinho mais profundamente. A primeira coisa, aqui a gente lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Sabe, queridos, esses pobres aqui, a palavra de Deus está falando daquele que está necessitado, daquele que precisa de esperança, daquele que é pobre espiritualmente falando, aquele que está na miséria. E da mesma forma que um dia Deus usou alguém para pregar o evangelho para você, para proclamar a palavra dele para você. Talvez você tenha nascido lá na igreja, você foi criado na igreja, não tem problema, Deus usou seus pais, né? Deus usou a tua família, mas você, não sei se é seu caso, talvez estivesse ali como eu, no mundo. Você não teve o privilégio de ter um pai e uma mãe que te conduzisse nos caminhos do Senhor. E alguém, então, foi lá e evangelizou, falou do amor de Deus para você. E é tão tremendo. E Deus também espera que você faça a mesma coisa. Deus quer que você compartilhe as riquezas do reino com as pessoas com quem você se relaciona. Amém? Você entende que você possui riquezas? Você entende isso? Deus tem dado riquezas para você. Você tem usufruído de riquezas maravilhosas. Você tem paz, você tem alegria. Isso é a maior fortuna que alguém pode ter. Queridos, já parou para pensar nesse momento que nós estamos vivendo? Essa crise horrorosa que nós estamos passando, essa instabilidade, né? Momentos tão difíceis. Você pode ter paz. Você pode estar seguro num Deus que não tem sombra de variação. Você sabe que o teu futuro é garantido nele. Você já parou para pensar nisso? Olha a riqueza que você possui. Isso é uma grande fortuna. E o Senhor te chama para repartir a sua riqueza com aquelas pessoas que estão sem paz, que estão sem esperança, amém? Que estão miseráveis no sentido espiritual. A segunda coisa aqui: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Deus ungiu você para ajudar esse processo, né? De juntar os caquinhos, de juntar os pedacinhos daquelas pessoas que estão quebradas. Isso está falando de um quebrantado emocional, de um quebrado emocional, né? Aquelas pessoas que como você um dia estiveram machucadas, estiveram quebradas emocionalmente na sua alma, no seu coração, no seu íntimo. E o Senhor, então, tem estabelecido sobre você uma unção de cura. Amém? Ele tem derramado sobre você uma unção de cura. Ele quer usar você aonde você está para ser fonte de cura. Para ser cura para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Existe um óleo, uma unção sobre a sua vida. A terceira coisa: anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Queridos, quantos escravos do pecado existem ao nosso redor? E eu não estou falando, nós somos os puros, os santos. Sim, você é santo no Senhor. Amém? Você conhece o Redentor, você conhece o Salvador. E o Senhor tem separado você para proclamar a libertação aos cativos. Amém? Para trazer um anúncio de libertação.
para anunciar a libertação e a salvação àqueles que estão presos, que ainda vivem sob o domínio do pecado. Você não vive mais sob o domínio do pecado. Você não é mais escravo, você ainda peca, sim, mas você possui um advogado diante do Pai. Amém? E você precisa contar isso. Você precisa dizer para as pessoas, olha, existe um advogado que te defende. Você tem o sangue de Jesus, você pode ter acesso a ele. O sangue de Jesus já foi derramado por você. E você precisa proclamar a libertação. Amém? O Senhor chamou você. A quarta coisa, para consolar todos os que andam tristes. Deus te ungiu com óleo de alegria. Amém? Você é ungido com o óleo de alegria. Existe uma alegria do Espírito na sua vida. E o Senhor quer então que você seja essa fonte de consolo. Essa pessoa que vai consolar aqueles que choram, que vai consolar aqueles que estão tristes, que vai trazer uma esperança, uma alegria, uma possibilidade de gozo aonde não existe mais. Uma possibilidade de riso aonde não existe pranto. Amém? E Deus já tem ungido você para isso. Existe uma unção sobre você. Você entende que existe uma unção sobre você? Foi derramado sobre você já. Já está sobre a sua vida. Amém? Agora você pode me dizer, tá bom, então tá. Já sei, você já está me falando isso, eu já sabia, talvez, né? Não é uma novidade para mim. Que eu realmente tenho esse chamado. Mas não é tão fácil assim. Não é tão simples. Você está falando aí, né, pastora? Você não sabe, você aí é pastora, né? Então você não vive no mesmo ambiente que eu vivo? Não é verdade, tá? Você pensa isso, mas não é verdade. Aqui está todo mundo concordando comigo, né? Pastora, você não sabe, aquele meu chefe me persegue. Aquele cara, olha, tudo que eu faço, nada parece que está bom para ele. Tudo que eu faço, ele tem um coração duro, ele é austero, ele é aquela pessoa incisiva. E aquele meu colega de trabalho, meu Deus, aquele meu colega de trabalho me persegue, faz tudo para me prejudicar. E aquele meu professor, meu Deus, aquele meu professor de filosofia... Aquele meu professor de sociologia, olha, eu vou te dizer, aquele meu professor de antropologia, né? E aí vai, né? Todas as ias, né? Possíveis. Aquele meu de psicologia, né? Meu Deus, aquele cara tem um coração duro, ele é muito convicto das coisas que ele fala. Ele tem muita segurança naquelas coisas que ele diz. Como é que eu vou penetrar? Como que eu vou entrar no coração dessas pessoas que até parecem tão satisfeitas? Parece que não tem espaço, está tudo tão bem. E eu vou dizer uma coisa, sabe? Às vezes a gente que está ali no meio dos acadêmicos, né? Tem algumas aqui, professoras, a Ana, a Flávia, a gente olha, nossa, parece que tem tanta convicção naquilo que as pessoas falam. Parece que tem tanta... Né? Aquilo parece que é tão suficiente, que basta para aquelas pessoas. E parece que você começa a enxergar tudo isso. Isso começa a falar tão alto. Essas coisas que você observa, que você percebe, falam tão alto e você começa a se encolher. Você começa a se intimidar. Você começa a dizer, não, mas como é que eu vou falar? Meu Deus, se eu abrir minha boca, vão me massacrar. Né? Não, mas olha, não tem brecha, não tem oportunidade. E você passa a acreditar, você passa a se acomodar, você passa a ficar paralisado, anestesiado, porque essas convicções começam a dominar a sua mente. Você começa a viver debaixo desses pensamentos, e isso começa a cercear os seus movimentos, as suas ações. E você precisa discernir isso, porque isso é uma estratégia de Satanás na sua vida. Você precisa lembrar quem você é. Você precisa lembrar quem o Senhor te fez. Você conhece a verdade. Amém? Você possui toda a fonte que esse mundo precisa. As pessoas têm que vir beber em você. Você precisa ser a fonte, amém? Através de você as pessoas vão ver Jesus. Através de você as pessoas vão conhecer Jesus. E aí você vai então olhando para essas pessoas que parecem aparentemente tão bem, mas isso não é verdade, queridos. Sempre tem alguma coisa ali.
Sempre tem. Sempre tem um ponto que você pega a pessoa, uma área vulnerável. Todo mundo, nós todos temos vulnerabilidades, é fato. Mas, quando você não tem Jesus, o buraco é mais embaixo, né? Como diz o outro. É muito mais profundo. E ali, queridos, existe sempre um ponto que Deus vai mostrar para você que você vai poder penetrar. Só que você precisa entender que Deus estabeleceu você nesse lugar de influência e de autoridade, para que você toque nessas vidas que aparentemente parecem tão inacessíveis. Sabe, eu falei de coisas aqui que são familiares para mim. Em muitos momentos, eu me lembro, estava conversando essa semana aqui com o Felipe no escritório, né? A gente estava falando a respeito disso, ele falou, nossa, é tão difícil, né, tia? Me chama de tia, tá, gente? É tão difícil, né, tia? Esses ambientes, eles estão fazendo um trabalho lindo lá na UFSC, né? O André está junto, tem mais alguns jovens ali, algo tremendo. O André está super empolgado, né? E eles estavam falando, puxa, é tão difícil, é um ambiente tão difícil. Eu falei, Fi, é difícil, é verdade. Mas eu olho para trás, porque eu também, né, fui estudante um dia. E é muito diferente hoje para mim, porque eu tenho uma visão diferente. A minha perspectiva mudou. E você precisa mudar a sua perspectiva. Você precisa olhar por cima e não por baixo. Amém? Já tem sido dado para você aquele campo. Aquele campo já é seu. Você precisa crer nisso. O Senhor já tem liberado. Ele determinou que você cumprisse, mas Ele está com você. E Ele vai te prosperar. A gente leu isso aqui. Eu acabei de ler isso, amém? E o Senhor, então, né, um dia lá, eu fui... Gente, foi muito difícil fazer psicologia, foi muito complicado. Né? As pessoas olham e falam, nossa, como que você conseguiu? Eu falo, não sei, eu dei muito trabalho. É verdade, né? A pastora Velma sabe, me conheceu antes de eu entrar na faculdade, né? Gente, era... Ela não era minha professora, ela era minha pastora, né? Eu sei que, olha, gente, teve vezes, fora de brincadeira, que eu ia para aquele centro, porque o pior centro da universidade é o Centro de Ciências Humanas. Eu não sei, e de artes também. Aqui na UFSC, o de artes está em primeiro, o CFH está em segundo. Gente, é um negócio assim, que quem está lá na UFSC sabe, né? É um negócio inexplicável. Terrível. E aí eu chegava naquele CCH lá em Londrina, na UEL, meu Deus, eu chorava, fora de brincadeira, eu chorava de tão mal que eu sentia. Claro, a minha perspectiva era outra. Eu tinha uma outra perspectiva. Eu me lembro bem que algumas coisas eu vinha entender só depois. Mas eu não quero que você demore tanto para entender. Eu quero que você entenda agora, que você entenda hoje. Você não precisa passar, né? Eu chorei muito, mas você não precisa chorar muito. Você pode ser influência hoje. Amém? Você pode influenciar hoje. O Senhor criou você para reinar em vida. Amém? Ele criou você para ser uma pessoa de influência hoje. Amém? Você precisa mudar a sua forma de ver. Eu li um trecho de um livro que eu gostei muito, né? Eu gosto muito desse autor, John Bevere, não sei se vocês gostam. E ele diz assim, como membros do corpo de Cristo, fomos feitos para governar sobre e contra toda oposição à vida e às coisas de Deus. Já que somos os que foram feitos para governar aqui na terra, se as coisas derem errado, é porque não estamos executando nossa autoridade. Uau! Se está dando errado, querido, se você não está cumprindo, se você não está influenciando, é porque você não está exercendo a autoridade que o Senhor deu para você. Amém? Deus tem lugares altos para você. Deus tem preparado para você altos lugares. Amém? Você tem que fazer a sua parte, é fato. Você precisa trabalhar, naturalmente falando. Você precisa se qualificar, você precisa ser o melhor naquilo que você faz, você precisa ser excelente. Mas o Senhor tem algo que é sobrenatural, a promoção vem dEle. Amém? A promoção vem dEle. Aconteceu uma coisa comigo esses dias, incrível, né? Assustadora, mas incrível. Eu, né, umas semanas atrás, um mês, eu acho,
eu estava na universidade e um professor que é o coordenador do meu mestrado, falou: Letícia, olha só, eu quero que você vá lá, vai ter uma reunião assim lá no Conselho Federal de Psicologia, e você vai lá representar a Abrasme. A Abrasme é a Associação Brasileira de Saúde Mental, que ele é o presidente. Aí eu disse assim, não, escuta, vamos lá. Escuta o meu drama, né? Pastora, calma, no começo não foi tão alegria assim. Tô brincando, né? Aí ele disse assim para mim, vai lá. Eu falei, né? Hã? Como assim, né? O que você está falando? Não, vai lá, você vai me representar. Aliás, ele mandou por e-mail, ele nem mandou, o que você vai fazer tal dia, tal? Eu quero que você vai representar a Abrasme lá. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu vou falar lá, né? Fiquei pensando, não, mas tá bom, opa, eu já discerni na hora. Falei, não, Deus está me dando oportunidade. Deus está me dando brecha, espaço para eu penetrar, né? Não sei o que eu vou ter que fazer, não sei se eu vou dar conta, mas vou, né? E aí eu falei com ele, depois conversei pessoalmente com ele, falei, professor, então, o que é para eu fazer, tal? O que você espera de mim? Não, o negócio é o seguinte, ó, esse negócio aí que eu estou dando para você fazer não é qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Eu escolhi você, vai lá, fala o que você achar. Falei, oh, meu Deus. Fala o que você... Olha só, fala o que você sentir, participa, dá suas opiniões, porque eu confio em você. Eu estou confiando a você essa responsabilidade. Você tem condições e você vai. Eu falei, Jesus amado, né? Amém. E aí, ok, fizemos todos os trâmites. Chego lá, gente. Meu Deus do céu. Pensa numa situação assim. Eu me senti um mosquito. Um mosquito, né? Eu era uma mera mestranda no meio de um monte de doutor. Só gente super qualificada, não sei quem professor da Federal da Bahia, não sei quem professor da USP, não sei quem nananã, não sei quem nananã, e eu lá, no meio daquelas pessoas. Jesus, claro que foi o Senhor. Claro, claro que foi o Senhor. Amém? E eu creio, queridos, que Deus está abrindo oportunidades. E eu vou dizer para você porque existe uma briga hoje. Você não tem noção da briga política que está existindo na questão do Conselho Federal de Psicologia. Vocês sabem, eu acho que eu já falei algumas coisas aqui para vocês, e a coisa é muito grave. Depois houveram outros episódios, né, que eu não vou contar aqui, que testificaram isso, de uma disputa de poder horrorosa. E eu faço parte de um grupo de psicólogos cristãos que estão se mobilizando para fazer uma chapa, para ir contra, né? E amém, Deus abençoe, né, se isso acontecer, mas eu também creio, queridos, que Deus pode nos dar espaço já dentro desses governos que já são muito fortes, amém? E eu tenho visto essas brechas, eu tive conversando, olha, cada coisa, eu tive conversando com o vice-presidente no meu telefone, eu tenho o telefone pessoal do vice-presidente do Conselho Federal. Então, coisas que vão acontecendo, amém? Que é o Senhor. Então, eu creio de todo o meu coração, que o Senhor vai nos fazer penetrar nesses lugares, nesses espaços. O povo de Deus precisa, amém? Ocupar esses lugares, amém? Trazer para Ele esses lugares de proeminência, de influência. O Senhor quer colocar você. O Senhor quer te estabelecer. Amém? Só que nós precisamos entender que a nossa luta, queridos, é uma luta espiritual. Nós perdemos tanto tempo como cristãos, sabe, querendo vencer pela força das ideias, querendo argumentar, querendo falar, usando padrões humanos para tentar conquistar aquilo que Deus já tem nos dado. Amém? E não é esse o caminho. A gente vê tantos cristãos bem intencionados, que misericórdia, que na verdade estão pondo os pés pelas mãos. Estão brigando do jeito errado, quando que tem que ser uma briga espiritual, amém? Não verbal, porque verbal, queridos, não é essa a nossa guerra, não é pelo argumento, amém? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, diz, o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder, amém? É ver, as pessoas precisam ver na sua vida, as pessoas precisam ver a expressão do reino de Deus através de você. Não adianta você falar, argumentar, se você não expressar, se você não for o canal. Amém? Esse poder
Nós não lutamos pelos padrões humanos, né? Paulo, ele diz uma coisa muito interessante, lá em 1 Coríntios 2, 4 a 5, ele se refere, então, à igreja de Corinto, dizendo assim, olha, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Gente, Paulo era inteligentíssimo. Paulo tinha um domínio, uma oratória, uma capacidade. Gente, pensa num orador, pensa numa pessoa eloquente, pensa numa pessoa com boa retórica, né? Mas ele falou, não, eu vou me resumir ao ensino de Cristo. Amém? Porque eu não quero que vocês digam que vocês foram influenciados, que vocês foram persuadidos pelo meu argumento, pela minha boa palavra. É o poder que eu quero manifestar. É o poder que eu quero expressar. Amém? E eu quero agora finalizar com você, falando um pouquinho dessas atitudes que liberam poder. De coisas práticas que você pode fazer, que você deve fazer. Você tem que entender, olha, eu respeito, né? Não quero ficar dando nomes aqui, mas, queridos, muito mais do que palavra, muito mais do que bom argumento, muito mais do que discussão, a gente tem que ser ação, a gente tem que expressar o reino de Deus, a gente tem que viver o reino de Deus. Sabe, às vezes a gente vê pessoas falando, né, assim, não tem nem boa retórica, né? Nem sabe falar direito. Então, estão atrapalhando. Não estão cooperando com a obra de Deus. Estão atrapalhando. E por isso eu disse no início, eu não quero atrapalhar. Eu quero ser sensível à voz do Senhor. Eu quero fazer aquilo que eu tenho que fazer, do jeito certo. Amém? Às vezes você diz coisas que são da tua carne, que você não tem que dizer. São coisas que não vão acrescentar em nada. Você precisa ser sensível ao Espírito Santo, amém? Não atrapalhe a obra do Espírito, mas coopere com ela. Coopere, né? Muitas vezes as nossas atitudes têm feito oposição à obra de Deus. Eu quero ver com você, então, essas 6 atitudes que verdadeiramente influenciam e atraem as pessoas para Jesus. 6 coisas que fazem parte da natureza de Deus, fazem parte dos atributos, né? Vou gastar um pouquinho aqui do meu conhecimento de doutrina, né? Os atributos morais do Senhor, né? Aqueles atributos que Deus quer repartir com o homem. Amém? Depois, se você quiser saber mais sobre isso, assim, profundamente, você procura os interns, tá bom? Eles te dão uma aula de doutrina, assim, olha, como ninguém, eles sabem tudo de doutrina. Eu estou aqui, né, usando um pouquinho desse conhecimento também, para falar a respeito da natureza do nosso Deus. E se você entender e realmente buscar, desempenhar essas atitudes, você vai expressar a natureza de Deus. Você vai externar quem Deus verdadeiramente é. E isso vai atrair as pessoas. Amém? Eu vou complementar com o termo, né, correto, mas eu coloquei um apelido para cada um desses termos, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é resistir aos padrões do mundo. E isso está falando do atributo que é a pureza e santidade de Deus. Amém? Você precisa resistir aos padrões do mundo. Você precisa ser um crente, um cristão firme nos princípios, e você tem que lutar para que a sua santidade cresça cada vez mais. Para que você seja cada vez mais santo. Para que você seja conhecido como aquele que é puro de olhos, puro de coração. Amém? Você precisa desejar a santidade do Senhor. Você precisa ser realmente aquele que arde por ser como o teu Deus é, santo. Amém? Você precisa desejar esse processo de transformação na sua vida, esse processo de santificação. Nós devemos lutar contra o pecado. Muitas vezes as oportunidades vão vir. Muitas vezes você vai ter oportunidade de dar um jeitinho, de puxar uma sardinha para o teu lado, de ser favorecido indevidamente, de colar numa prova, né, alunos? Né, estudantes? Né? Muitas vezes de dar uma maquiadinha, colar da internet, fazer alguma coisa que não é de autoria própria e dizer que foi da tua autoria.
Ai, 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 né? Aquelas coisinhas mais sutis. Mais sutis, né? Que mais? Vai pensando aí, né? Vai pensando aí. Vai pensando, vai deixando o Espírito Santo falar com você. Queridos, santidade tem a ver com uma natureza pura, alva. Amém? Confrontada pela palavra de Deus. Roubar. Não importa se você rouba milhões ou se você vai lá e rouba um texto da internet que não foi você que escreveu. É roubo. É fraude. Eu conheço gente que já perdeu mestrado, perdeu, né, coisas assim, título por conta de fraude. Tem um nome isso, Ana? Plágio. Por conta de plágio. Isso mesmo. É sério. É muito grave. Deus chama você para resistir aos padrões do mundo. Amém? Resistir aos padrões do mundo. A segunda coisa que você precisa fazer, a segunda atitude que você precisa ter, testificar as suas palavras. Confirmar as suas palavras. Aquilo que você fala, isso fala da retidão. Retidão, o Senhor é reto, a natureza de Deus é reta e você precisa ser reto também, amém? Confirmar suas palavras, você precisa viver o que você prega, você precisa testificar aquilo que você diz que acredita, amém? Se a palavra de Deus diz, não faça acepção de pessoas, você não deve fazer. Se a palavra de Deus diz, não julgue, você não deve julgar. Amém? Você deve expressar firmemente aquilo que você proclama. Você precisa testificar com as suas ações aquilo que você declara. Amém? Se você se declara contra toda injustiça, não use a justiça própria. Não use a justiça própria. Testifique, vigie-se. Vigie-se, perceba-se. Amém? A terceira coisa que Deus chama você para fazer no seu lugar de influência, naqueles lugares que Deus colocou você para estabelecer influência, amém? É amar as pessoas incondicionalmente. Isso está falando de um terceiro atributo de Deus, que é o amor. Amém? Amar não impõe condições. Deus impõe condição para você? Quando Ele olha para você e diz assim, não, só se você for bonzinho, só se você cumprir com tudo que eu digo, aí eu vou te amar. Não é assim. Deus coloca você nessa terra para expressar o amor incondicional dEle. Amém? Você entende isso? Você precisa amar como Deus ama. Isso envolve, queridos, ter misericórdia das pessoas. Isso envolve olhar para as pessoas de um outro jeito. Com um olhar misericordioso. Você tem suas opiniões, você possui os seus valores, seus princípios, você tem a sua perspectiva sobre as coisas, mas ninguém te chamou para dar opinião. Amém? Ninguém te chamou para dar opinião. Você não tem que julgar, você tem que ter misericórdia. O Senhor não estabeleceu você como juiz. Ele estabeleceu você para amar. Ele colocou você nessa terra para ser a expressão do amor dEle. Você precisa amar as pessoas. As pessoas que estão ao seu redor precisam do amor incondicional do Senhor. Amém? Aconteceu uma coisa muito legal comigo. Eu me senti muito vitoriosa essa semana. Eu tenho uma turma com mais 11 colegas, 12 agora, né? Tem um que entrou que estava no meio aí perdido. Na faculdade lá, e tinha uma moça, perdido porque ele trancou, tá? Então ele voltou. Ele voltou. E aí, então, tinha uma moça que eu olhava para ela, assim, ela faz sociologia também, ela é uma pessoa bem desafiadora, assim, né? Pensamentos bem, né, assim, diferentes dos nossos, né? E ela não era muito acessível a mim, assim, ela era uma pessoa mais... E eu olhava e falei, não, eu quero, é ela que eu quero, né? Eu ia falar... Eu dizia, não, eu quero tocar nela, eu quero estar próxima dela, eu quero me aproximar dela. E eu comecei a falar, não, Deus, eu quero dar uma estratégia para mim, eu quero tocar no coração da fulana, né? E foi tão legal, porque ela
nem me cumprimentava direito, era uma pessoa que ficava mais distante. E Deus preparou, eu acabei dando uma carona para ela. A gente conversou bastante. Sabe quando cai aquela barreira? Assim, caiu a barreira. No dia seguinte, assim que eu cheguei, ela estava assim, super sorridente, me recebeu super bem. Eu falei, yes, né? É isso mesmo. Era isso que eu queria, né? Eu quero acesso a ela. Eu quero poder falar do amor de Deus para ela. Eu quero poder tocar a vida dela. Sabe? É esses que você tem que querer chegar perto. Amém? Aquela pessoa que parece para você tão difícil, é essa que você tem que... Não, é essa que eu vou tocar. Amém? É o meu professor... Gente, o coordenador do meu mestrado, ele é o cara. Ele é o cara, mas é ele que eu quero. Amém? É o meu orientador que eu também quero alcançar. É a mulher dele que eu quero alcançar. É a filha dele que eu quero alcançar. Amém, queridos? São esses que você tem que desejar tocar. Amém? Aquelas pessoas que aparentemente, sabe, estão tão distantes do Senhor. Você precisa exercer a misericórdia. Só o Senhor conhece o coração. Teu papel é amar, amar e amar. Amém? A quarta coisa, ser leal e confiável. Olha, e esse ponto é um ponto muito sério. Muito sério. Isso fala daquele atributo de Deus que é a fidelidade. Ser leal e confiável. Deus chama você para ser uma pessoa leal e confiável. As pessoas precisam poder confiar em você. As pessoas precisam olhar para você e dizer, não, eu vou confiar a ela essa tarefa. Eu vou confiar a ele aquela tarefa. Porque ela é leal, porque ele é leal. Porque ele é uma pessoa confiável, porque ele não trai. Porque ele não faz, vira aqui, fala uma coisa aqui e faz outra pelas costas. Está cheio de gente assim. É o que mais tem no mundo. O que mais tem no mundo é gente querendo tirar vantagem. É gente sendo falsa. Na frente falando bem, por trás falando mal. Quantas situações nós somos colocados? Quantas? Onde nós somos tentados a falar, a participar de uma rodinha de falatório, a falar uma coisa aqui para você, mas não ser honesto de você e não ser honesto para falar para você. Quantas vezes nós vimos assim? E sabe, queridos, o mundo está de olho na gente. Quando a gente é cristão, a gente recebe um carimbo. Somos cristãos. Está todo mundo te olhando. Tudo que você fizer de errado, o diabo vai fazer questão de pôr na vitrine. Agora, tudo que você fizer dentro daquilo que Deus te propõe, que é o alvo, o Senhor vai fazer questão de te exaltar. Amém? O Senhor vai fazer questão de te promover. Amém? O Senhor vai fazer questão de colocar você naquele alto lugar que Ele tem preparado para você. Ser leal não é uma opção. Como cristão, você precisa desejar, você precisa querer ser leal e confiável, amém? Você precisa sempre ser aquela primeira opção. Quando alguém pensa, preciso de alguém para confiar isso, preciso de alguém que vai levar até o fim, você tem que ser a primeira opção, amém? A quinta coisa, ser um oráculo para a sua geração. Uau, oráculo? Você vê, o que é isso, né? Calma, eu vou explicar. Calma. Ser um oráculo para a sua geração. Isso está falando do caráter sabedoria, natureza sabedoria de Deus. O que é um oráculo? Deixa eu começar explicando, então. A gente, às vezes, mistifica um pouco essa palavra, né? Oráculo do latim significa, é uma resposta, oráculo do latim se diz oraculum, e é uma resposta divina que chega às pessoas através dos sacerdotes ou de outros ministros. Na linguagem comum, é considerado oráculo o sujeito que é ouvido com respeito pela sua sabedoria e experiência. Amém? Você quer ser um oráculo? Amém? A palavra de Deus se refere também, usa também esse termo, não se assuste. É que a gente ouve muito na mitologia, né? A gente associa muito, mas querido, ser um oráculo,
é ser aquela fonte de sabedoria. Amém? É poder trazer a sabedoria de Deus nas situações. É você realmente ser aquela pessoa que tem uma palavra de direção, que traz discernimento, que traz conhecimento. Amém? Aquela pessoa que vai ser lembrada para solucionar os problemas. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma solução. As pessoas precisam olhar para você e te enxergar dessa forma. Amém? Isso expressa a natureza de Deus, porque Deus é sábio. Deus é sábio o tempo todo. Amém? Você precisa desejar o discernimento e a prudência. Você precisa ser prudente. Você precisa ser lembrado. Você precisa ser uma voz na sua geração. Amém? Você precisa ser uma voz. Você precisa ter voz. Amém? Na sua geração. E por último, para finalizar, você, foi chamado para ser livre, amém? E ser livre é um atributo de Deus. A liberdade é um atributo de Deus. E a nossa liberdade consiste em servir. Amém? A nossa liberdade consiste em servir as pessoas. Você precisa servir as pessoas. Você precisa ser aquela pessoa que percebe a necessidade dos outros, que não é indiferente, que não é insensível, que nota quando a pessoa que está ali perto de você precisa de alguma coisa. Você tem duas opções. Ou a gente tem tanta coisa, tanto compromisso, não é verdade? A gente pode escolher viver a nossa vidinha, fazer as nossas coisas, mas você pode ir além. Vai exigir de você um sacrifício. Claro que vai. Mas você precisa entender que é pelo Senhor e pelo propósito de Deus que você está trabalhando. Não é por você. Não é para você. Viver para você é vão. É sem sentido, amém? Mas quando você entende e presta atenção nas necessidades dos outros, você passa a servir as pessoas. Você tem, realmente esse chamado para expressar o amor em ações. Não adianta falar do amor, falar apenas, mas não expressar, não servir, não perceber a necessidade das pessoas, não enxergar o que o outro precisa. Muitas vezes, coisas que você já tem, possui, às vezes uma coisa simples, Por exemplo, não sei, oferecer uma cama num dia para uma pessoa, uma noite de descanso, No meu caso acontece, algumas pessoas vêm de fora para estudar e a pessoa não tem condições, às vezes é muito caro pagar um hotel, alguma coisa. Não sei, estou dando exemplo aqui. Eu não sei o que Deus vai falar para você, uma refeição, uma roupa, não sei. Sirva as pessoas, amém? Sirva as pessoas. Deus tem chamado você para servir, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé agora.